tema, e eu creio que cada um de vocês, de forma diferente, está sendo ministrada sobre responsabilidade. O que é responsabilidade? O que é ter maturidade? É muito falado hoje da boca para fora sobre maturidade. Muitas vezes nós nos sentimos mulheres adultas, mas em diferentes momentos nós se comportamos como crianças. Como você age quando você é rejeitada, abandonada, criticada? Quando nós falamos que nós somos adultas, não é pela idade. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote para você, se você quiser anotar, é que não vem da idade, a maturidade. A maturidade, sim, ela é desenvolvida. Quanto mais passa os anos, mais você tem capacidade de ser madura espiritualmente, né? E não tem a ver. Hoje, você pode olhar para uma pessoa de 40, de 50 anos, uma pessoa que é idosa, e você pode ver uma irresponsabilidade emocional. Hoje, uma pessoa, emocionalmente, ela pode ter uma idade emocional de uns 15 anos, 12 anos, mesmo tendo 40 anos, mesmo tendo 20 anos, porque a maturidade, ela não é idade. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham realmente consciência é de que o ser, né, ou estar, na verdade, velho, não quer dizer que você é maduro espiritualmente. A maturidade, ela vem desse ser maduro. É como se fosse uma fruta, por exemplo. Imagina uma árvore com os frutos. Então, tem vários frutos ali, fruto, 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 em diferentes lugares. E quando você olha para esses frutos, esse fruto, ele vai estar maduro. Ou não vai estar, ou vai estar verde, né? Quem nunca quis comer uma fruta e pensa assim, gente, essa fruta tá verde, como é que eu vou comer? Não tem como, né? Você tem, às vezes, uma fruta aí assim na tua casa e você quer comer e não dá. Por quê? Porque não tá no tempo certo. E, às vezes, nós, mulheres, a gente quer acelerar um processo, a gente quer estar madura, só que ainda não é o tempo. Às vezes, a gente precisa sim, passar por esse tempo de estar verde até se tornar madura. Então, o que é maturidade? É você estar pronta. É diferente. Então, ser velha ou estar velha, estar pronta. É você estar pronta. Pronta. E eu gostaria que vocês realmente internalizassem essa palavra. Porque dentro, por exemplo, do nosso movimento, a gente tem muito costume de perguntar: e aí, está pronta? E aí eu falo, prontíssima. Mas por quê? Eu estou profetizando. Muitas vezes eu não me sinto pronta. Eu falo assim, pai, tem tantas mulheres, tem tantas pessoas mais capazes do que eu. Eu tenho humildade para reconhecer que eu não estou nem perto de onde você, pai, quer me levar. Porque tem muitos momentos meus que eu percebo, eu, Letícia. Eu quero que você perceba, você, mulher, seja Alexandra, Alessandra, demais mulheres. Se você está agindo de forma madura ou de forma imatura. Porque quando a gente se coloca em diferentes situações desafiadoras, é aí que a gente percebe o quanto de maturidade nós temos. Em momentos de paz, de tranquilidade, é muito fácil da gente se manter calma, né? Mas e agora, em momentos conflituosos? E naquele momento que teu sangue começa a ferver por dentro. É nesses momentos que a gente vai ver o quanto de fé nós temos, o quanto de amorosidade, amabilidade nós temos. E os frutos do Espírito, eles estão completamente ligados à nossa capacidade de ser maduros em fé, maduros espiritualmente. E se você não leu, ali assim, Gálatas, sobre os frutos do Espírito, eu quero que você olhe para dentro disso. Porque é tão importante a gente olhar para os frutos do Espírito e buscar realmente desenvolver eles em nós. E os dons, eles são, né, assim como a gente já falou em outros tempos de mesa também, os dons, eles são concedidos pelo Espírito Santo, mas nós devemos buscar desenvolver cada vez mais. Quando a gente busca desenvolver, seja a alegria, seja o domínio próprio, a gente realmente consegue frutificar e servir outras pessoas. Por exemplo, eu consigo ser uma pessoa amorosa, uma pessoa alegre, mas eu também consigo, se eu não vigiar e olhar, ser uma mulher azeda, ser uma mulher rixosa, ser uma mulher imatura espiritualmente. Por quê? Porque todas nós mulheres, nós somos sensíveis emocionalmente. E o que é uma imaturidade? Imaturidade emocional, imaturidade espiritual, é quando você está no leitinho.
Quando você está no leite, quando você não é maduro ainda, você não consegue alimentar outras pessoas. Exemplo. Quem de vocês aqui é mãe já? Coloca aqui no chat, orgue a mão. Quantas de vocês? Eliara, quem mais? A Marinês também, né? Amanda, Kátia, Raquel, mãe de 4. Ai, perfeito, Raquel, olha só. Franciele, também Fran, Carolyn. E vocês que são mães, vocês só conseguiram alimentar o bebê, né? Só conseguiram amamentar, de fato, dar o leite, a nutrição necessária para esse bebê, porque vocês estavam nutridas com os alimentos necessários. Quando nós não nos alimentamos de alimento sólido de forma espiritual, a gente não consegue dar o leite para outras pessoas que estão necessitando de leite, que são ainda imaturos em alguns níveis, estão em níveis iniciais. Eu quero que vocês acompanhem em 1 Coríntios, se vocês tiverem a Bíblia física, o alimento, melhor ainda, tá? Eu tinha falado para mim mesma que não ia trazer, né, para vocês sobre a palavra, mas é impossível falar sobre maturidade não trazendo a palavra, né? E aí, em 1 Coríntios, se vocês quiserem acompanhar, pode ser Bíblia online, papel é melhor, né, para vocês poderem marcar. Eu gosto muito de marcar com marca-texto, né? Vocês podem ver aqui. E uma frase que me marcou muito no ensino médio, quando eu estava fazendo o curso normal, magistério, foi a seguinte frase: o que marca, marca. E aí eu passei, como assim? Porque realmente aquilo que a gente marca, seja grifa, escreve, coloca ali assim, um marca-texto, né, em determinada frase, vai marcando, realmente marca em nós. E aquilo que a gente só lê, a gente não reflete sobre isso, a gente não transborda, a gente não ensina para outras pessoas, é muito mais complicado, de fato, da gente internalizar isso. Eu só vou pedir para vocês, mulheres, deixar o áudio fechado, por favor. Tem alguns áudios abertos. Em 1 Coríntios 3, bem no início, do 1 ao 2, está falando o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais. Olha que forte, gente. Como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Ou seja, quando nós não nos alimentamos de alimento sólido, alimentamos de leite, muitas vezes a gente não tem a compreensão necessária. Eu já te deixo falar, tá, Alessandra? Ou é sobre o áudio? Quando nós não buscamos sermos seres espirituais, a gente não busca a fé, a gente não busca os dons, o amor e transbordar isso para outras pessoas. Muitas das vezes, a gente está se alimentando de leite e está tudo bem. Não é ruim se alimentar de leite em muitos momentos. Hoje, se nós não orarmos, se nós não vigiarmos, e eu coloco eu nesse lugar, eu por muito tempo, embora não pareça, embora eu seja uma pessoa tranquila, se eu não vigiar, se eu não orar, eu sou uma mulher que se torna seca, grossa, e não responde as pessoas com maturidade. E um cristão maduro, ele sabe lidar com as frustrações. Eu já fui uma pessoa que muitas das vezes tem o microfone ligado, Alessandra, tu consegue desligar o teu microfone? Fica ali assim, é um microfone que tem mesmo, na barra de baixo, sabe? Tem várias bolinhas. Obrigada. Agora foi. E um cristão maduro, ele sabe lidar com frustrações. Eu já fui uma mulher, e principalmente hoje, eu olho e reconheço, principalmente início de casamento. Eu me percebi uma mulher que se frustrava muito com meu marido. E por quê? Porque o problema era ele? Não, o problema era eu mesma. Por quê? Porque eu criava expectativas sobre ele. Quando a gente olha para o outro e fala, o outro precisa mudar, na verdade é a gente que precisa mudar. Quantas vezes você, mulher, olha, seja para o seu marido, para os seus filhos, para as suas amigas, e pensa que elas que precisam mudar, que ele precisa mudar. Mas na realidade, não. Quantas vezes você, mulher, agiu dessa forma?
Quantas vezes você se frustrou, colocou pessoas dentro do seu coração? Quantas vezes você, Amanda, colocou pessoas dentro do seu coração? Quantas vezes a Isabel fez isso, a Raquel fez isso, a Jennifer fez isso? E nós, mulheres, a gente precisa ter muito cuidado para a gente buscar realmente essa maturidade. Porque se nós não somos pessoas, não somos mulheres que buscam a maturidade, que buscam a responsabilidade, é muito fácil da gente se frustrar. E eu já fui, gente, essa mulher. Meu Deus, eu me doía por qualquer coisa. Qualquer coisa me doía. Eu ia dormir chorando, já me dava um nó aqui na garganta, já, sabe? Aquele sentimento assim, que não é ruim. A imaturidade faz a gente falar, eu tô vendo sentimento e não tô sentindo. Fala assim, eu tô sentindo raiva. Não, mas um cristão não pode sentir raiva. Nossa, não. Eu não posso sentir raiva, eu não posso demonstrar raiva. Gente, que isso? Todo mundo sente raiva, todo mundo se sente triste em algum momento. O ruim não é o sentimento, é o que a gente faz a partir dele. E a palavra, ela fala sobre isso. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, tá falando que tu vai se irar. Quando a gente olha para uma pessoa que ela fala assim, eu não me irrito em nenhum momento. Eu olho para uma situação e eu não tenho reação nenhuma. Isso também é um nível de maturidade. Por quê? Porque a gente vai sentir. Quando a gente coloca uma armadura e a gente não chora, por que homens infartam muito mais que mulheres? Porque não demonstram os próprios sentimentos. E acontece isso com mulheres também? Acontece, porque muitas das vezes a gente coloca dentro do nosso coração coisas, pessoas, dinheiro. Quando a gente olha para uma pessoa que está passando por deserto financeiro, por exemplo, eu já fui essa pessoa. Ano passado, antes de me casar, eu pensava, não tem nem condições de eu ter uma festa de casamento. Eu não sei nem onde é que eu vou morar. Eu não faço ideia de nada. E Deus foi tão bom, tão misericordioso, que a gente deu o passo e o chão já estava lá. E a gente conseguiu organizar a nossa festa de casamento em 50 dias. Em 50 dias, onde a gente. E foi lindo, verdade. Glória a Deus. E o que eu quero trazer aqui para vocês? Quando a gente coloca a nossa fé na força do nosso braço, é muito pior. Quando a gente é maduro espiritualmente, quando a gente pega essa responsabilidade para nós, poxa, eu vou fazer o possível e Deus vai fazer o impossível. Como é com Deus? Hoje, talvez você esteja passando por alguma situação na sua vida que realmente seja desafiadora. Qual situação hoje você está passando? Você, Letícia, Janier, Rosivânia, Leila, quais situações são desafiadoras hoje na vida de vocês? Eu tenho certeza que cada uma, não somente elas, cada uma de vocês, cada uma de nós, mulheres, a gente passa por desafios. E o que vai definir se a gente é um bebê ou não é um bebê são as nossas reações. Não é aquilo que a gente fala. Eu posso falar, eu posso vir muito bonito aqui falar, mas eu no meu dia a dia, se eu me pegar sendo um bebê, porque muitas vezes, vamos combinar, nas mulheres, a gente tem a tendência de ser essa pessoa, de buscar ter razão. Não, eu quero ter razão, porque eu tô certa, e eu sei que eu tô certa, e eu vou provar que eu tenho razão. Só que, deixa eu falar uma coisa pra ti, faz assim, aí pega a chavezinha, joga fora. Faz isso aqui, pega a chave, joga no lixo, porque às vezes é no lixo que a chave precisa estar, em alguns momentos. E deixa ali, deixa no lixo mesmo. Porque quando a gente tem a chave no nosso bolso, o que a gente faz muitas vezes? Toma aqui a chave do meu emocional. Não, amiga, amiga do céu, eu preciso te contar um negócio. Toma aqui a chave do meu coração. Toma aqui a chave do meu coração, marido. Toma aqui, filho. Você pode me tirar do sério, porque você faz o seguinte: o teu coração, ele tem um cofre. Ele precisa ser como um bebezinho por dentro, mas um leão por fora. E aí, o que você faz em muitos momentos? Você pode pegar essa chave do teu emocional, essa chave do teu coração, em vez de guardar o teu coração sobre todas as coisas, você pode sair distribuindo. Você tem o poder de me irritar, tá bom? Você tem o poder de me frustrar. Então, toma aqui uma chave para você. Toma aqui uma chave para você. E aí, o que acontece quando a gente faz isso? A gente permite que pessoas, elas governem as nossas emoções. E isso é imaturidade.
Eu vou dar um exemplo para vocês. E nem sempre isso acontece. Eu não vou dizer que eu sou a pessoa mais madura que vocês conhecem, não. E também não é questão de comparação. Não se compara comigo, não se compara com pessoas que moram contigo, com pessoas que sejam mais maduras espiritualmente ou mais imaturas e se sente melhor do que essas pessoas. Porque todas nós estamos em diferentes níveis, nós somos únicas. Todas nós somos únicas. Você hoje é única. Você hoje, Rafaela, você é única. Você hoje, Crislane, você é única. Você hoje, Marinês, você é única. Todas nós somos únicas. Não tem como ser uma cópia uma da outra. E não tem como a gente se comparar. A comparação realmente é uma balança, assim, regulada lá no regiões baixas demais. Então, não sejamos mulheres que se comparem. Um bebê, ele sempre está na posição de vítima. Se você olhar hoje para pessoas que se colocam numa posição de vítima, inconscientemente, essas pessoas, elas realmente estão querendo manipular. Essas pessoas manipulam, essas pessoas buscam se colocar numa posição de coitada. Ontem eu vi uma frase que ela é muito real. O pior manipulador é o que se faz de coitados. Porque hoje, se eu viesse aqui falar sobre maturidade, eu falar, ai, gente, vocês não sabem o que aconteceu, essa situação me destruiu. O vítima, o coitado, ele está buscando de forma inconsciente manipular a pessoa. Para outra pessoa olhar assim, nossa, coitada, né? E se a gente não vigiar, a gente vai para esse lugar. Todas nós, em algum momento, a gente vai se colocar nesse lugar. Não, Letícia, que isso? Está repreendido, em nome de Jesus. Eu sou uma pessoa muito sábia, sou uma pessoa muito madura espiritualmente, eu jamais vou fazer isso. Né. Você vai se perceber no seu dia a dia. Tá aqui eu, uma pessoa que tá falando sobre maturidade, mas no final de semana eu me peguei se colocando numa frase que eu falei. Eu tive consciência, olhei de fora para aquilo, olhei para a situação, para mim, Letícia, olhei de fora e pensei assim, nossa, este ponto aqui não tá legal, o que eu falei. E aí eu me percebi se colocando numa frase como vítima. E todas nós vamos fazer isso em algum nível. E quando a gente tem consciência, é o primeiro nível para decidir mudar. Porque está muito internalizado em nós. Dependendo das pessoas que a gente já conviveu um dia, pode ser que a gente seja uma mulher mais crítica, reclamona. E o que é? Ser crítica, reclamar, se vitimizar, se colocar em situações onde eu não tenho responsabilidade sobre isso, o erro é do outro, eu estou sempre certa. Isso é um nível de imaturidade. O bebê, ele sempre vai estar na posição de vítima e ele sempre vai ter razão. Já viu aquela criança que tu fala alguma coisa assim, né? Seja uma criança bem pequena, uma criança pequena. Ai, tal coisa. Eu fico assim, não. Vai tomar banho? Não. Vamos comer? Não, não vamos. Não quero. Não vou. Por quê? Porque ele ainda tá no básico. No leitinho, na papinha, nos legumezinhos. Até que ele tenha realmente capacidade de mastigar alimentos mais duros, mais sólidos. Mas para isso, nós, mulheres, a gente precisa passar por diferentes níveis e reconhecer que se a gente hoje está vendo uma mulher, ou se a gente está vendo uma pessoa no geral, agindo de forma imatura, de forma irresponsável, a pessoa foi lá, se vitimizou. E aí você começa a apontar, criticar, julgar. E quem é o acusador? Não é Deus. Deus não vai acusar e não vai apontar o dedo para tocar e falar: olha só, olha como tu está errando. Olha que responsável você está sendo com o seu filho. Olha a educação que tu está dando para ele. Olha o exemplo que tu está dando para ele. Olha o jeito que tu trata o teu marido. Deus não vai chegar em você e falar isso. E uma mulher que tem realmente maturidade, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para pessoas que ela já passou por isso e ela vai conseguir ter amor, ter compaixão. Quando a gente fala assim, eu já passei desse nível. Ai, que pessoa que é um bebê.
E eu sou, nossa, eu sou uma mulher muito madura. Eu como alimentos sólidos, eu como tanto da palavra. Mas aí eu pego a palavra e falo assim para a pessoa: tá vendo? Tá escrito aqui, ó, em 1 Coríntios, em Provérbios, em Salmos, que não pode isso, isso, isso. Quando a gente aponta, quando a gente critica, quando a gente julga, a gente afasta as pessoas. E eu já fui essa pessoa. Já foi essa pessoa que ouvia pessoas falando sobre a palavra, pessoas da igreja, e eu falava, gente, eu não quero isso para mim. Eu me coloco em qualquer realmente religião, mas eu não vou ser cristã nunca. Porque essas pessoas, elas criticam, elas julgam, qualquer coisa falam que tu vai para o inferno, e eu não quero ser essa pessoa. Então, anos atrás, eu já fui essa pessoa que olhava para pessoas e eu pensava, gente, que hipocrisia. Fala sobre amor, mas é tão desamorosa, é tão amarga. E realmente, hoje eu vejo assim, uma das coisas mais inóspitas da criação. É uma mulher que tem cheiro de café, que é amarga. Em vez de ter cheiro de baunilha, é uma mulher amarga, uma mulher rixosa. E se a gente não olhar para dentro de nós, se a gente não buscar o autoconhecimento, a gente vai para esse lugar muito fácil. Não é porque eu, Letícia, estou trazendo isso aqui que eu não vivo isso no meu dia a dia. São diferentes níveis, diferentes camadas que eu estou acessando em mim. Por exemplo, hoje de manhã aconteceu uma situação. E aí eu olhei para a situação muito diferente do que eu agiria. Exemplo, hoje de manhã eu estava falando e uma pessoa que, entre aspas, era para estar ouvindo o que eu estava falando, não estava me escutando. E se fosse a Letícia de antes matura, eu ia falar, pronto, eu tô aqui falando com as paredes, né? Não, só pode. Eu não vou repetir. Se eu fosse a Letícia de antes, agir dessa forma, não, eu não vou nem repetir, porque eu tô falando sozinha. Então, né? Fica aí na tua bolha, fica na minha e tá tudo certo. Eu ia me frustrar, eu ia me magoar, ia me doer. E o bebê, ele faz isso. Se dói, começa a chorar, cai chupeta, e muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente pega uma madeirinha, já tem um bebezinho ali dentro, né? O bebê interno teu, a criança, pega uma madeira e quer brigar, e quer chorar, quer tudo do seu jeito. E eu olhei para aquela situação e essa pessoa me falou assim: desculpa, tu pode repetir, por favor? Eu falei assim: eu percebi que tu estava em outro lugar, que tu não estava aqui, mas tá tudo certo. Só que essa vez eu não vou repetir o que eu falei, porque eu acabei de falar. E eu falei isso não com grosseria, com elegância, com tranquilidade. Eu falei assim: eu não vou repetir o que eu falei, porque eu acabei de falar, mas tá tudo certo. E a pessoa me pediu perdão, e eu falei assim: não precisa pedir perdão, porque essa vez eu não levei para o meu coração. Se eu fosse a Letícia de antes, eu ia me frustrar. Eu ia falar, pronto, tô. Já que essa pessoa não tá querendo falar comigo, eu vou procurar outra pessoa para conversar. Simples. Então eu olhei para aquela situação e falei, não precisa me pedir perdão. E aí essa pessoa falou assim para mim, magoou. E eu falei, não, não magoou, realmente não magoou. Se fosse a Letícia de antes, iria ter se magoado, mas eu já estou blindada com isso. Neste momento eu estou blindada. Pode ser que em outro momento eu não esteja, mas realmente não me afetou em nada, absolutamente nada. E tá tudo bem? Para quem você precisa pedir perdão, é para você mesmo. Eu falei assim, por se auto-sabotar, por não estar no aqui agora. E quando a gente tem esse nível de compreensão, a gente não se fere. A gente não se fere com pessoas do nosso trabalho, a gente não se fere com pessoas dentro da nossa casa. E é diferente eu falar isso que eu acabei de falar, ou você que está escutando isso agora, você falar isso com tom ríspido, não, não magoou mesmo, eu tô legal. E o teu tom de voz, ele vai denunciar se realmente tu não levou pro teu coração. Porque quando a gente fala assim, não, tá tudo bem, não, realmente tá tudo bem. Você tá sendo irônica, imatura? Porque quando você tem um discernimento que te afetou, você pode falar assim, nossa, realmente, eu tô bem chateada, eu tô muito brava contigo. Mas eu não quero conversar agora, depois a gente pode conversar. Porque as emoções, elas são muito boas. Emoções são muito boas, porém, elas turvam a nossa visão. Quantas vezes você se sentiu ofuscada? Quantas vezes você, Fran,
sentiu ofuscada, você, Kate, se sentiu ofuscada, você, Alessandra, se sentiu ofuscada por determinados sentimentos. E aí a gente fica assim, ó, não tô enxergando. E aí a gente fica ali com o tapa-olho, falando que a gente não tá enxergando, mas na realidade a gente não teve compreensão, a gente não teve discernimento sobre situações. Por quê? Porque emoções ofuscam a gente. No calor da emoção, não fala nada, mulher. Prefira ficar na tua, respira, entendeu? Respira fundo e tá tudo bem. Quando a gente tira um minuto assim, ó, entendeu? Tá no calor da emoção, se fecha no banheiro, vai para um outro cômodo, respira, não importa onde é que você esteja, o que aconteceu. Quando você respira fundo, você permite a maturidade entrar ainda mais em você, que o Espírito Santo, ele governe, que você não seja governado por emoções, pela sua alma, e sim o seu espírito, ele governe de fato, né? Em verdade. E eu quero finalizar aqui falando sobre estar certo. É uma frase clichê, porém, muitas das vezes a gente não tem o discernimento sobre isso. Quando a gente busca ter razão, a gente está escolhendo realmente não ser feliz. Porque todas as vezes que a gente busca provar para o outro, eu vou provar que eu tô certo, eu vou provar que eu tenho razão para outra pessoa, a gente esquece de sermos humildes, de reconhecer que nós somos falhos. E o ego, ele quer isso. Ele quer ter razão, ele não quer pedir perdão, ele quer brigar, ele quer bater de frente, ele quer até bater, assim, fisicamente na outra pessoa. A pessoa tá falando uma coisa que não gosta, fica pensando, meu Deus do céu, vontade de bater nessa pessoa. Por quê? Porque o ego, nós, espirituais, maduros, nós não queremos ser o bebezinho que pega uma madeira, pega chupeta e bota o urso embaixo do braço e fala assim, agora tu vai ver. Não, isso é bebê, isso é um leitinho, né? Não é um alimento sólido. E que nós sejamos essas mulheres. Mulheres que tenham discernimento, que tenham entendimento. Eu quero finalizar falando isso para você. Busque hoje, no seu dia, ter discernimento sobre as suas ações. Busque a responsabilidade, busque a maturidade. Não importa quantos anos, qual é a sua idade. Não importa, realmente, porque quando você olha para termos de idade, você pode se resumir numa idade. Quantas pessoas mais velhas eu já ouvi, gente, já perdi a conta, de quantas pessoas com mais idade já olharam para mim e falaram assim: nossa, com a tua idade, realmente, se eu tivesse a tua idade hoje, com a mentalidade que eu tenho, nossa, meu Deus, onde é que tu vai parar? Realmente, tu vai muito longe. E deixa eu te falar, não olha para a tua idade. Hoje, quando você se compara, quando você se coloca num lugar de inferior, você está se resumindo a sua idade? Se hoje você tem, seja 40 anos, 50 anos, 60 anos, não importa quantos anos você tenha hoje, ou esteja assim nessa faixa, você olha para uma pessoa de 20 e poucos anos e fala, nossa, quanta maturidade. Você tem mais ainda, você só não se reconhece, você não percebe. Porque quanto mais você trilhou, quanto mais você viveu, mais capacidade você tem de olhar para as situações e ter mais responsabilidade. Hoje, realmente, eu vejo e reconheço que em muitos momentos eu olhei, eu tenho 20 e poucos anos, a maioria das pessoas ao meu redor tem 30, 40, 50 anos, então, nossa, eu me sentia melhor, sabe? Até que um dia eu falei para Deus assim, nossa, que peso que eu tô colocando em cima de mim. Meu Deus, que besteira, sério. E aí eu comecei a perceber níveis de arrogância, de orgulho, de ser neném. Então eu tava ali com o biquinho recém-convertida e eu achava que eu podia ensinar muita coisa, sendo que eu ainda era muito irresponsável. Então, não se compare. Se hoje você tem X anos, não importa se você tem 15 anos, se você tem 70 anos, não interessa. O nível de maturidade, ele é proporcional ao quanto você se alimenta de alimentos sólidos. Isso é alimento sólido, olha só. Isso é sólido. Estou falando de religião? Não estou. Mas aqui dentro, se você não lê ainda a palavra, eu te convido para ler. Eu te deixo esse desafio para você. Porque aqui dentro é uma fonte de sabedoria que você não tem ideia. O nível de maturidade que você vai adquirir.
E é isso, mulheres. Eu quero deixar esse desafio para vocês hoje. Não pense no dia de amanhã. Pense assim, ó, só hoje. Só hoje eu vou ler. Nem que seja um versículo. Nem que seja um capítulo. Entende? Eu quero deixar esse desafio para vocês e finalizar também falando para vocês profetizarem sobre a vida de vocês, profetizarem sobre a casa de vocês. Porque quando a gente profetiza, a gente usa a nossa boca para fazer realmente o bem e colocar palavras de vida. Letícia, só uma pergunta. Uhum. Serve liturgia diária? Leitura diária, tu diz de onde? Liturgia diária. Liturgia? Diária. Isso é o quê? Fala sobre a palavra de Deus. Uhum. Olha, eu não conheço. Mas, por exemplo, café com Deus Pai. Eu vou usar um exemplo bem conhecido, né? Café com Deus Pai. É bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Quando a gente resume, por exemplo, um momento de revelação, de intimidade com o Pai, somente resumindo ao Café com Deus Pai, vai que Deus quer falar de outras formas com a gente no dia de hoje, né? Então, eu não vejo como bom ou ruim, e sim com aquilo que o Pai quer para ti naquele dia, sabe? Hoje eu sou uma pessoa que deixou muito a Bíblia de lado, e eu confesso diante de vocês, eu não estou lendo mais todos os dias a Bíblia em papel. Por muitas vezes eu deixei de lado, e agora trazendo realmente essa mensagem no tempo de mesa, estou voltando a ler a Bíblia em papel, sem ser somente online. E está fazendo muito bem, assim, para mim, de olhar, de marcar, de ter essa compreensão, sabe? Então, realmente faz a diferença. Não sei se respondeu a tua pergunta. Não, mas eu entendi. Perfeito, então. Tá. E é isso, mulheres. Vamos encerrar. Amanhã tem mais. É muito bom conversar com vocês. Mas vou colocar também o desafio. Semana passada eu esqueci, mas dessa vez eu vou colocar um desafio olha assim no grupo daí para vocês, tá bom? Um beijo. Até amanhã.